Saudações. Eu fiz aqui um áudio publicado aqui já no canal. Eu coloquei através de uma live, fiz uma live privada que depois eu tornei pública. Achei que fosse uma maneira interessante de fazê-lo, de postar. Eu ainda estou procurando uma maneira simples, fácil e rápida para que eu consiga aumentar o volume de publicações aqui no YouTube, porque para mim é muito difícil ter que ficar editando o vídeo, não realmente toma muito do meu tempo, eu não acabo não fazendo. Então estou tentando diferentes maneiras, hoje estou tentando ainda uma outra maneira de fazer. Mas eu fiz um comentário sobre essa rusga entre o Centro Dom Bosco e o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e a maçonaria, né? E naquele vídeo eu discorri durante 45 minutos sobre a minha posição. E eu sei que muita gente não assiste até o final, você vê pela média dos vídeos. Mas uma coisa que assim, a maior parte dos meus vídeos, inclusive esse, tem bastante, uma porcentagem alta de likes para dislikes. Mas teve um comentário específico que me foi feito naquele vídeo que me fez. Eu achei desrespeitoso porque, da maneira como a pessoa falou, e é um seguidor aqui do canal que já está aqui há bastante tempo, eu achei desrespeitoso, mas deixa isso para lá. Agora, o comentário era o seguinte: então existe católico de IBGE e aqui no Brasil tem católico de IBGE e maçom de IBGE, kkkk. E aí saiu falando mal do vídeo do canal sem pormenorizar nada. Eu assim, eu devo admitir que é uma coisa que eu não nasci preparado para ficar lidando com o YouTube por causa desse tipo de coisa. Nem com esse tipo de forma de interação com o inscrito. Porque se você não tem, eu acho que se você não tem nada para apontar de fato de ruim ou de alguma ideia que você de fato discorda, é melhor não comentar, é melhor não fazer nada, melhor não falar nada. Então, foi um pouco que eu senti daquele comentário. Mas eu achei que depois eu parando para pensar, falei assim, não, mas tá aí, essa é um assunto que eu acho que cabe aqui no canal eu comentar. Existe católico de BGE, todo mundo sabe, né? O católico de BGE é aquele cara que entra que entra na igreja católica, ou porque é batizado de criança, porque a família é católica, e depois ele nunca mais pratica a fé, né? Ele só é católico quando alguém da família é batizado, ele vai na igreja para batizar, e, e olhe lá, ou quando decide se casar, aí procura uma igreja e vai se casar, na igreja católica. Aí, às vezes, quando você vai conversar com a pessoa, nem católica de fato ela acredita no espiritismo, acredita uma mistura de kardecismo com catolicismo, uma coisa meio novela da Globo, com algum filme que assistiu na TV, e por aí vai. Isso existe, todo mundo conhece, e eu conheço muita gente que fala, olha, na verdade nem são católicos. Eu conheço também católico que vai ao domingo toda a missa. Conheci já católico que vai ao domingo toda a missa. E na hora do vamos ver, não sabe nada não sabe, não entende nada do que está acontecendo na igreja e não sabe nada da doutrina da igreja. Também conheci pessoas assim, pessoalmente, inclusive. Então não é só de ouvir falar. Então todo mundo sabe o que é um católico de BGE, né? Mas por que todo mundo? Aí tudo bem. Então existe o católico de BGE mas não existe o maçom mas a ideia de um maçom de BGE parece absurda, né? Ou é uma coisa típica de Brasil. Então, primeiro vamos lá. Existe católico de BGE em todo lugar onde existe catolicismo. Eu não faz muito tempo, eu estava fazendo uma pesquisa aqui e assisti um vídeo de um casal aqui no YouTube. E eles estavam falando, casaram-se novos e tudo mais, um desses tipos de vídeo. E eles contando a história deles. E um casalzinho bonitinho tudo mais, achei legal. É,
E aí eles estavam, você começa a ouvir a conversa deles, eles são protestantes, né? E aí eu percebi, aí o menino, o rapaz, vira e fala assim: ah, eu fui. Aí eles estão discorrendo sobre se eles vão ou não batizar o filho quando assim que nascer. E aí o rapaz vira e fala assim: não, nós só vamos. Nós só vamos batizar quando ele crescer, porque isso é uma coisa de protestante, de evangélico. Mas eu fui batizado de criança, porque na igreja católica, né? Aí depois a menina, né, que faz questão de enfatizar que eles são de fato evangélicos e protestantes, vira e fala assim: ah, não, mas depois ele, quando ele entrou na igreja, ele, né, aí que vem, aí tem esses paranauês malucos aí de certas vertentes pentecostais de batizar. Ah, ele foi batizado no Espírito Santo, quer dizer que ele estava lá no meio do oba-oba lá do culto e né, baixou o Berebicanta Cabana nele lá e ele foi batizado no Espírito Santo. Por aí que vai, né? E então existe, católico de IBGE existe em qualquer lugar, tá? Existe no mundo inteiro. Aqui no Brasil é mais preeminente porque existe mais católico, certo? Ponto. Então, pontuado até aí? Ok. Maçom. Eu acompanho essa história de maçonaria, acompanho assim as conversas que ocorrem na maçonaria já há bastante tempo, tá? Bastante tempo mesmo. Mais do que eu tenho de catolicismo e mais do que eu tenho de interesse no catolicismo, inclusive. E eu sou católico, quem não sabe, não me acompanha no canal, eu sou católico até de vertente tradicional. Uh, e por aí vai. Mas com ressalvas, porque eu tenho ressalvas aos grupos tradicionalistas e eu deixei as minhas ressalvas justamente nesse último vídeo lá em que eu falo sobre o Centro Dom Bosco e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e tudo mais. E eu acompanho esse negócio de maçonaria e uma coisa que eu ouço de maçom e que você lê na literatura maçônica e lê nos sites sobre a maçonaria, você lê. Hoje em dia tem Reddit da maçonaria, ele é aberto, por isso que eu falo, é a sociedade secreta mais aberta do planeta é a maçonaria. Eu falo, é uma sociedade discreta, ela não tem muito de secreta, porque as conversas de maçom para maçom são todas, hoje em dia, são todas públicas, estão em fóruns públicos. Você conversa, se você realmente tiver interesse de saber o que é a maçonaria, você pode ir na frente de uma loja maçônica e interpelar os maçons lá. E se eles perceberem que você está bem intencionado, que você não vai sair falando um monte de baboseira deles, e isso eles são resguardados um tanto com relação a isso, mas se você chegar lá, eles honestamente, a maior parte das coisas eles vão falar abertamente. Porque os livros são públicos, tem na internet em algum lugar, tem na Biblioteca Nacional, se você souber procurar, você vai encontrar. Os ritos da maçonaria estão todos lá, todos. A Grande Oriente colocou todos os ritos do primeiro grau até praticamente o último. Então tá tudo lá na Biblioteca Nacional. Só você tem que saber o que você está procurando, e essa é a parte difícil, e continua sendo, ainda assim, continua sendo para muitíssimo poucas pessoas por causa disso, né? Então, hoje em dia, o seu conhecimento barra mais o acesso ao conhecimento o seu interesse, seu intelecto, é um empecilho maior para você saber das coisas que se passam na maçonaria hoje em dia, do que você, de fato, adentrar no clube, no grupo, ok? Isso é notório e fácil. E também é notório, também de público, é relativamente público, que a maçonaria tem tido sim problemas, e tem enfrentado problemas para aumentar o seu público, né? Para crescer, para continuar mantendo as lojas no mundo afora. No Brasil, eu acho que nem é tanto um problema. Eu acho que isso é um problema maior, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a maçonaria já dá sinais de estar em declínio. Na Europa também existe um certo declínio. No Brasil, não, eu não percebo isso no Brasil. No Brasil, talvez porque nunca tenha tido, assim, em mesmo volume e proporções como foi nos Estados Unidos e na Europa, não que tenha sido pouco, mas não que tenha tido pouco, mas acaba sendo realmente uma coisa mais elitizada, talvez um pouco aqui no Brasil, e um público que se expande menos. Mas, dito isso, já faz bastante tempo que se reclama
na maçonaria, nos fóruns maçônicos, entre os maçons. Se você conversar, tiver um amigo que é maçom, alguém que está lá dentro e que talvez até gostaria que você estivesse lá dentro, você vai ver que eles vão falar: olha, a maioria entra na Blue Lodge, na loja, os primeiros três degraus lá, que é a loja azul. Entra nesse primeiro grau, né, que é a loja azul, a Blue Lodge, e não sai dali nunca. Nunca. Ou fica 15 anos ali, ou fica 20 anos ali, quando assume algum envolvimento com a maçonaria. Porque muita gente entra e ou não termina nem os primeiros 3 graus para se tornar um mestre maçom, ou vira mestre maçom, frequenta um tempo, para de ir e não volta nunca mais. Isso também não é incomum, né? E isso também tem a ver com o perfil. As pessoas acham que maçom é só político, é só o magnata, mas às vezes o maçom é o dono de uma padaria que tem no seu bairro, é o dono de um mercadinho, é um dono de uma lojinha de roupas, é um funcionário que tem numa empresa, algum colega seu, às vezes você olha para algum um escrivão ali da delegacia, é alguma coisa assim, né? Às vezes não é, nem sempre as pessoas têm essa imagem, né? De que só a nata da sociedade e aí vira maçom e passa a exercer o poder da maçonaria. E aí também tem esses mitos de que um maçom de alto grau manda no maçom de baixo grau. E não é nada disso, a maçonaria não funciona assim. A maçonaria não funciona assim. Então existe maçom de IBGE? Se você pesquisar um pouquinho, você vai perceber que sim, existem maçons de IBGE, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E é aquele maçom que aquela pessoa que estava curiosa, você não vai saber, a maior parte das pessoas não tem tempo. Inclusive, se você parar para pesquisar, você vai ver que, historicamente, isso, a maior parte dos maçons que não progride além do terceiro grau dizem que não progridem, não entra em nenhum dos ritos então não entra nem no rito escocês, não entra no rito de York, não entra em nenhum daqueles ritos nórdicos e por aí vai, ou italiano, né? Não entra, fica ali naqueles primeiros graus, e faz isso porque não tem tempo, porque percebe que são atividades que demandam tempo. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, né? Então, os livros que eles te dão lá para você aprender tudo, eles são livros grandes, né? Você vai estudar mesmo que você queira estudar. Para ser um anti-maçom, você vai ter que gastar um tempo sobre isso, né? E a maior parte dessas pessoas que eu descrevi, elas já tem o tempo todo tomado entre tocar um negócio ou trabalhar num emprego que é das 8 da manhã até as 6, 7 horas da noite, e depois tem uma família para tocar. Chega no final de semana, o cara não quer saber de nada, ele não quer, ele vai não se dedica nem à Igreja Católica, nem à maçonaria. E tá cheio de gente assim. Tá cheio de. Por isso que existe católico maçom, porque o cara é batizado quando é criança, nunca mais volta para a igreja católica, nunca mais vai na igreja, exceto naquelas maneiras em que eu descrevi, quando tem algum batizado na família, quando tem algum casamento, alguma coisa assim. E aí ele vai, tá num ambiente de negócio, e eu falo isso de uma família de contadores, que tem um monte de clientes. Então, você imagina, você tem, dentre os escritórios da família, tem mais de, sei lá, não consigo nem calcular o número de empresas que, se eu parar para pensar, minha irmã tem um escritório, meu pai tem um escritório, meus tios tem mais. Quantos escritórios entre os meus tios? Os 3 escritórios. Então, são muitos clientes, muitos empresários, muitos pequenos empresários, muita gente que está tentando e muitas vezes está quebrando a cara. Ali tem um monte de maçom. Também no ambiente universitário, onde eu estudei, lá na USP, tem bastante maçom. E assim, são pessoas que muitas vezes eles só simplesmente não têm tempo. Então, às vezes é um cara que ele tá lá, ele tem essas relações de negócio e né, demonstra algum interesse por alguma coisa, algum símbolo que nem sabe o que significa. Então, às vezes é
alguma coisa que pode chamar a atenção de alguém que é maçom. Então, por exemplo, você fez uma viagem com a sua família para o Louvre, trouxe de volta não só aquela Torre Eiffel, mas você trouxe uma pirâmide, uma réplica daquela miniatura daquela pirâmide de vidro que tem lá. Aí você vira, às vezes o maçom olha para aquilo assim, olha, interessante, você se interessa por isso, se interessa por geometria, por matemática, por alguma. Olha, né, de repente, e aí de repente aparece um outro um outro senhor te perguntando, olha, você não teria interesse? Você foi aqui, tem um dos nossos irmãos que maçons que achou que talvez você pudesse ter interesse, né? Às vezes o cara vai recebe, né, de presente um manual, um guia lá com sobre uma loja paramaçônica ou uma publicação paramaçônica qualquer que seja aberta a todos, para maçons e não maçons, e aí ali ele vai, de repente ele se interessa, vê que tem bastante gente ali que nesse ambiente de negócio, um monte de. Ele fala: olha, não, olha, todas essas empresas aqui, olha, tem alguma ligação com a maçonaria, pô, legal, né? Parece ser interessante. Aí o cara vai lá, vai fazer uma visita, eles vão pedir algumas coisas de você, vão falar: olha, você não pode sair, ficar bebendo por aí, porque você vai ficar bêbado, vai sair, né, revelando que aqui é um ambiente fechado em que todos os irmãos aqui podem se sentir bem abertos e falar abertamente entre os seus irmãos. Você não vai sair falando as coisas que são faladas aqui lá fora. Ah, não, tudo bem. Aí vamos supor que o cara concorde com tudo isso e ele decide entrar na maçonaria. Só que aí ele entra na maçonaria, ele vê que ele tem que se preparar, tem que vestir uma roupa, uma vestimenta específica, tem que entender o que é um daqueles paramentos, tem que estudar o rito, aprender as falas que ele tem que responder quando fala assim, quando fala assado. Aí ele, assim, ele com muito pesar, penando muito, ele vai lá e consegue chegar no terceiro grau da maçonaria lá, que é o de mestre maçom. Aí ele começa a frequentar a loja, fala assim, olha, um monte de gente que se reúne, conversa, tem as atividades da loja e vai para casa e ficou nisso. Aí o cara vai para casa, chega um momento ele, olha, esse mês, essa semana eu não vou. Aí depois, esse mês eu não fui, acho que já não vou também. Aí chega alguns meses depois, não vou contribuir com nada, vou ficar em casa. Passa 2 anos o cara não pisou na loja maçônica. E esse é o grande maçom que você tem para me mostrar? É lógico que é um maçom de IBGE, e é uma reclamação que os maçons fazem. Não sou eu que faço. Os maçons, abertamente, você conversar com o maçom, com um cara que está interessado em te chamar para a maçonaria, e você começar a fazer perguntas, ele vai te falar. Ele fala: não, olha, de fato, não é legal. Né, a maioria a maioria dos caras entram na maçonaria e não fazem nada. Não entram, não continuam indo para a maçonaria. E aí, esse mesmo cara, às vezes, de repente, a esposa fala assim: olha, não, eu tô querendo ir para a igreja, vem para a igreja comigo. E às vezes esse cara começa a ir para a igreja, para a igreja católica. Só que o cara tinha um batizado de criança. E ele não ele não tem a vivência católica, não entende da doutrina católica, mas às vezes ele tá indo lá todo final de semana. E aí vai passando os anos, é o cara que ele entrou na maçonaria, ele não se confessa, ele comunga sem saber o que tá fazendo, ou não comunga, ou geralmente é gente que comunga, tá? É gente que vai e comunga em pecado, mas vai e comunga em pecado. E tá, de repente entra numa paróquia que o padre quer falar de questões sociais, eu já vi também. O cara tá falando de questões sociais, às vezes fala alguma coisa do evangelho, mas eu também já vi gente que vai na igreja católica e fala assim: na hora da homilia eu só desligo. O cara vai e só desliga na hora que o padre começa a falar. Então, assim, existe católico de IBGE, e sim, existe maçom de IBGE, e não é um fenômeno brasileiro, tá? Isso eu falo com toda certeza com alguém que, diferente de muita de gente que vem aqui como foi esse, não sei se é o caso específico dessa pessoa que veio fazer essa crítica, mas eu tenho já passei dos meus 40 anos, já tenho alguma vivência e também já fui para fora do Brasil, eu tenho alguma coisa eu vi desse mundo. O brasileiro tem essa síndrome de vira-lata também, né? E começa, então aqui no Brasil, não, sim, não, não é só no Brasil. Existe católico de IBGE no mundo inteiro, existe maçom de IBGE no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro.
E aí, com relação ao Luiz Felipe, eu não sei se ele é uma maçom de IBGE ou não. Parece-me que sim. Pela descrição do que ele fala, olha, me chamaram, entrei, achei interessante. Eles contaram a história, me contaram aqueles três, as informações que ele passa são típicas de alguém que não passou da Blue Lodge. Se ele entrou em alguma coisa, né? É o típico cara que ficou ali no início. E ele, alguma coisa, ele fala, não, ó, legal, uma galera que se reúne e até faz, né, obra de caridade, ajuda o hospital. Pô, acho legal. Não, o pessoal fala tanto da maçonaria, né? E o que eles estão falando aqui, o que eu vi aqui até o momento, que ele, e assim, todo maçom vai falar para você. Em estima, não existe grau maior do que o de mestre maçom. Você chegou no terceiro grau, o restante são degraus de crescimento pessoal, de aprendizado. Então o cara que está no 30º grau da maçonaria, ele não é um cara que ele manda num cara que está no 10º grau da maçonaria ou no terceiro grau da maçonaria. Não existe isso. Até mesmo porque na sociedade, de repente o cara que está no terceiro grau da Blue Lodge, lá da loja azul, lá do início da maçonaria, de repente o cara é general. E de repente, o cara que é 33º grau é major, sabe, por aí. Ou então o dono da empresa nunca passou da Blue Lodge, entrou de vez em quando, e, sabe, aprendeu um ou outro cumprimento lá e tá tudo certo. Enquanto que um funcionário lá, tá lá embaixo, um gerente lá, três, assim, tem o dono, o presidente da empresa, o diretor e o gerente. Às vezes o gerente tá num grau maior. O cara que tá. O dono da empresa vai obedecer o cara? Não. E todo maçom sabe disso. Todo maçom sabe disso. É um grau de. Ele estudou mais sobre o trabalho da maçonaria. É isso, é assim que funciona. Por que as pessoas transformam a maçonaria em algo maior do que ela é? Isso é um problema também. Eu sou contra você diminuir a influência da maçonaria, dizer que não existe, eu acho errado, dizer que não tem poder, eu acho errado, dizer que não há nenhuma influência no mundo, também acho errado. Não é por aí. Mas você também pegar e exagerar e falar, olha, o cara entrou na maçonaria, o cara vira o super capeta também, não, assim, o cara adquire superpoderes, só que ele tá usando pro mal. É mais ou menos assim que as pessoas tratam a maçonaria ou quem entra na maçonaria. E não é por aí, certo? Então é isso. É isso que eu tinha para dizer aqui, com relação a essa questão de se existe maçom de BGE. Pode deixar aí nos comentários. Quem for da maçonaria vai falar, vai admitir, vai falar. A mais pura verdade sim, existe. Existe maçom de BGE. Existe por A mais B. Quer você queira falar em detrimento da maçonaria ou a favor da maçonaria, existe maçom de BGE. Existe maçom de BGE. Certo? Assim como existe católico de BGE. Existe. Não tem como escapar disso. Com relação ao príncipe, eu não sei onde ele se encontra. Ele disse que há 7 anos ele não vai numa loja maçônica. Eu sei que ele vai frequenta lá uma missa na igreja católica. Então, estou imaginando que ele, né, já tem ele tem um padre do lado dele, que ele, inclusive, quando ele tomou posse como deputado federal, não tinha um padre lá. Então, estou imaginando que ele, a essa altura ele já tenha se confessado e tudo mais. Se não fez, foi ou porque está sendo mal assessorado pelo seu diretor espiritual, o padre que estava lá, ou, e aí o pecado cai no padre e não nele, ou ele foi bem assessorado e a essa altura já se confessou, mas entendeu que não precisava tornar tudo isso público. Inclusive, eu acho que seria muito mais producente, né? Seria muito mais, seria muito melhor se, em vez de ficar fazendo vídeos como o Centro Dom Bosco fez, se o Centro Dom Bosco, por exemplo, tirasse a oportunidade para falar de uma maneira um pouco mais branda, chamar o príncipe para conversar e perguntar: até que grau você foi lá na maçonaria? Até onde você estudou da maçonaria? Você chegou ao 30º e tanto, como foi o seu antepassado, que foi imperador aqui do Brasil, e que depois saiu e fechou a maçonaria?
Porque teve esse episódio também, né? Isso é assunto para outro dia. Mas nós tivemos mais de um monarca aí, mais de mais de uma vez na história do mundo, de gente que entrou na maçonaria, subiu até o 30º grau, 33º grau no rito escocês, ou no seu equivalente local, e em seguida foi e proibiu a maçonaria, tá? De atuar, ou pegou e podou a maçonaria de alguma maneira. Isso nós tivemos alguns episódios assim no mundo, né? Então não é assim também, né? As pessoas acham que colocam tudo em preto e branco. Gente que quer colocar tudo no preto, ou é preto ou é branco. Eu até entendo que você não queira ser morno e você deva evitar ser morno e que você tenha que defender sua fé. Mas você tem que ter uma docilidade, a mesma docilidade e a mesma graciosidade que Jesus Cristo demonstrou e paciência, né? Com aqueles que estavam lhe perseguindo. Inclusive o apóstolo Paulo, né? Paulo não era um grande perseguidor da igreja? Depois ele mudou, teve, né, o seu momento de conversão, mas você tem que ter paciência com as pessoas, né? E tem que ser justo também, né? Então, né, na minha busca por justiça e na minha busca por também entender os dois lados e entender repreender também o Centro Dom Bosco, tá certo na maior parte das críticas que faz a maçonaria, mas está errado com relação à história da maçonaria, eu comentei isso no áudio passado, e está errado com relação à forma como tem pedido para quem dizer afirmar feita uma afirmação que não é prevista no Código Canônico, que a igreja não pede de você, a igreja não está pedindo de ninguém, e eles estão pedindo, como se eles fossem fonte de autoridade na igreja, e eles não são. E isso é errado. Isso é errado. Que é virar e falar assim: você não pode votar no Dom Luiz Felipe porque ele se não é maçom, é maçonista. Se ele fosse maçom, defendendo a maçonaria como maçom, eu até concordo. Porque existe lá porque até concordo, porque assim, olha, existe mais de um documento da igreja falando: olha, você não pode ser, se você é maçom, você está em pecado grave. Não é caso de excomunhão como era no caso de ser filiado ao Partido Comunista, ok? Mas está em pecado grave, né? Até onde eu sei, essa é a corrente doutrina da igreja, certo? Mas no caso do Dom Luiz Felipe, ele vira e fala assim: já faz 7 anos que eu não vou à maçonaria e eu sou católico. E nós sabemos que na posse dele tinha um padre do lado dele. Então eu estou imaginando que ele tenha uma direção espiritual. Ocorre que essa acusação de maçonismo, então quer dizer, ele é um maçonista, ele não é maçom, mas ele é alguém que se identifica tanto com os ideais maçônicos que, mesmo não sendo mais maçom ou não indo mais na loja maçônica e se dizendo católico, ele ainda defende coisas que são típicas da maçonaria, como, por exemplo, o Estado laico. A maior parte das pessoas que eu conheço defende o Estado laico, assim como defende o voto universal para todos, certo? Não importa se você é homem, se você é mulher, a maior parte das pessoas defende isso. São ideias que nasceram nas lojas maçônicas, ok? Então, eu mesmo sou monarquista. Eu defendo um modelo de sociedade completamente diferente do que nós vivemos, mas é o que as pessoas concordam. E tem muito católico, padre católico e bispo católico e cardeal católico que defende isso, a mesma coisa. Então você não pode chegar e falar que o cara é maçonista se você vai partir desse princípio, que você não pode votar no cara, porque ele é maçonista. Porque ele tem algum ideal, ele está defendendo alguma coisa que nasceu da maçonaria. Então você vai ter que pegar e excluir praticamente todo mundo. Não tem nenhum político nisso. O que você está pedindo para as pessoas é: não vote. Não vote em ninguém. Ou então, vote só naqueles caras que eu disser. E isso também é errado. Tipo, você é a fonte de autoridade, você então agora é o kingmaker, né? Você é aquele cara que faz o rei. Você define quem as pessoas devem, quem as pessoas não devem votar. Então, você está acima da classe política. Eu também não estou de acordo, não acho que eu não dei esse tipo de aval para o Centro Dom Bosco com relação às minhas opiniões, e nem acho que eles têm autoridade eclesiástica para fazê-lo, e também, então eu acho que eles estão, essa é a minha crítica ao Centro Dom Bosco. Está errado com relação à história da maçonaria. Quando você vai criticar alguém ou alguma coisa, você tem que ser correto com relação a isso, você tem que fazer da maneira direita, e simplesmente virar e falar que foi fundado em 1717 e não existe antes disso, é mentira, não é verdade.
que você pode dizer que a maçonaria moderna, a maçonaria especulativa, se transformou, se tornou no que é em 1717, quando fundaram a Grande Loja. Então, tudo bem, você está correto. Mas você não pode desfazer o argumento do outro, né? Então, agora eu estou começando a me repetir o que eu já falei no vídeo passado, no áudio passado, então eu vou deixar por aqui, certo? Eu acho errado o que o Centro Dom Bosco fez. O tom tá errado, e eu acho que era muito mais proveitoso chegar e chamar o Dom Luiz Felipe realmente para uma conversa, não é nem um debate, e perguntar: olha, vamos colocar os pingos nos is aqui. Você é católico, você vai à missa? Você já foi à maçonaria? Existe, olha aqui, existe esse documento que diz que o maçom, depois que foi à maçonaria, ele tem que procurar o padre, não só não mais ir na maçonaria, mas ele tem que se confessar e dizer: olha, eu fui, entrei na maçonaria, né? Seja porque eu não sabia que existia esse documento ou o que quer que fosse, mas eu tô aqui me confessando, não vou voltar mais na maçonaria. Você passou por esse processo? Isso eu acho que é válido perguntar, né? Porque isso pode ser interessante para as pessoas que votam em você. É assim que faz. Na minha opinião, na minha cabeça, é assim que faz. De outra maneira, o que você está fazendo é só criando inimizades. É só se colocando de forma aguerrida contra tudo e contra todos. Vai servir para a sua bolha, serve para você consolidar as pessoas que já estão na sua bolha e que concordam com a sua bolha. Tudo que está fora disso e fora dela não tem muito fruto, muito proveito, na minha opinião, até onde eu sei do que eu sei da minha vida, do que eu vi das pessoas fazendo e acontecendo, certo? Eu acho que é contraproducente. Então, assim, tá bom, não vai votar no Dom Luiz Felipe, vai votar em quem? No Bolsonaro, que nem vocês queriam, que nem o Centro Dom Bosco queria lá e rezar o terço e tudo mais, e chegar lá, na hora de pedir, falou assim: ó, vamos aqui fazer uma consagração para Nossa Senhora. Aí não importa se o cara é protestante, se o cara tá casado pela terceira vez, se ele. Aí não, olha, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, e ele foi, de fato, ele foi muito. Tá bom, se fosse o Dom Luiz Felipe, você teria uma ojeriza porque um dia ele já pisou numa loja maçônica, assim? Eu acho que tá errado isso. Eu acho que tá errado. Às vezes você tá criticando alguém que está de fato dentro da igreja e você não sabe. E tá indo lá bajular, como foram fazer com o Bolsonaro, de um cara que tá fora da igreja e que não pisa numa igreja 2 vezes por ano, que é o caso do Bolsonaro, certo? E que casou com o Silas Malafaia celebrando o casamento, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.